Muito boa noite, seja bem-vindo ao telejornal. No campo agrícola da cidade de Gabu, o chefe do governo Rui Duarte Barros, acompanhado de antigos combatentes, presidiu ontem a cerimônia de colheita de arroz. Durante a cerimônia, este responsável exortou aos populares a recensearem-se. O chefe do governo, a convite da Secretaria de Estado dos Antigos Combatentes da Liberdade da Pátria, fez questão de visitar nas primeiras horas de manhã de ontem os perímetros de produção de arroz produzido pelos homens da referida cooperativa na seção de Jeba. A deslocação serviu para o primeiro-ministro Rui Duarte Barros dar o pontapé de saída na recente campanha de colheita do cereal base de consumo dos guineenses, no qual teve a oportunidade de ter uma informação de como surgiu a nova ideia da cooperativa dos antigos combatentes. A ideia de fazer essa lavoura, primeiro coisa, é para criar fundo, mas também para mostrar como de facto é terra ali e não tem alternativa de fazer alguma coisa, em vez de não estar a buscar arroz no outro lado, para nós próprios não labrar no arroz. A produção de arroz em grande escala pelos homens da cooperativa dos antigos combatentes da Liberdade da Pátria é uma prova inequívoca de luta pela insegurança alimentar. Arroz não vem para mim testemunhar, portanto, que é burro, colheita. Não olha qualquer rendimento que você tem. Portanto, não me se fala como a Secretaria de Estado dos Antigos Combatentes está de parabéns. E não me este para outros departamentos seguir esse exemplo. Porque esse país, Deus bateu privilégio natural, só que a nossa está exploral. O chefe do governo, por constatar ao LUMU um bom desempenho dos trabalhos da lavoura, reconhece que o país pode atingir uma autossuficiência alimentar com o trabalho abnegado dos seus filhos. Na ocasião, apelou também aos homens daquela comunidade a se recensearem. Nós não vimos testemunhar que o olho não olho próprio, para olhar o que é que fazer, que aquele um bocadinho de meio, o que é que eu pude fazer. Para não acabar de sentar, não até criticar, não até pedir, mas não tem coisa tudo na não barba ali. Portanto, é que fazer ali um ato de demonstração de como esse país, se não junta a mão, que tranquilidade, manga coisas pode fazer, mas não tem que ter tranquilidade, paz nesta terra. Eleição perto, para cada quem fazer máximo de esforço, dificuldade tem para recensear, para amanhã, para poder vir com quem não vem poder servir, quem não vem poder valorizar a zona ali, quem não vem ter seguintes para produzir, para não ganhar dinheiro, para não ter de comer, para nós estar mais tranquilo, para não parar pedir mão para pedir. Em seguida, a comitiva seguiu-se para a centro aldeia de Jeba e cidade de Gabu. Nestas localidades, o primeiro-ministro Rui Duarte Barros avistou-se com o chefe da Brigada de Recenseamento no terreno, acertou os detalhes do andamento dos trabalhos que marcam o início do processo eleitoral no país. A comunidade de Jeba poderá beneficiar dos melhores preços na compra de arroz. A cooperativa dos antigos combatentes nesta região produziu uma quantidade enorme deste cereal. Este é o campo de produção da cooperativa dos antigos combatentes da Liberdade da Pátria de Jeba, região de Bafatá. Um campo risícola cuja produção é de 43 hectares, feita pelos homens que trouxeram a identidade dos guineenses. O sonho é garantir uma autossuficiência alimentar e, consequentemente, lutar contra a pobreza. O sujo de pecador que está dentro do Zeba, e dá mais vontade para o povo. Se entrar na banca, boa pecadores que está lá, a boa própria e não motivou, vou falar Estado, não junta para não fazer cobertura tudo do Blanha de Zeba. Para ver ali, não tem Blanha grande. Quase metade que trabalhado. A produção foi bom, para não olhar tudo, e claro, não olhar os, mas é que dita lá assim que tudo está. Esse mundo hoje é assim como a Jeba tem um lugar que o gente está beneficiando nele. Não me para o primeiro-ministro, para outro gente, para ajudar a gente descobrir para outro ano, para não produzir mais tio do que esse, para até hoje ainda não tem cal que sobra. Para ser ajuda aqui, gente, ajuda a população de Jeba, para não sair nesse castigo que nós estamos nele. Há os milhares de gente que não tem ali dentro de Jeba, que vêm buscar trabalho ali, é na produzir ali para muito, é na para fronteiras. Gente de Guiné está ali, gente de Senegal está ali, o gente de Gâmbia está ali. Para bem buscar arroz para levar para a terra, até o orgulho para nós. Se todos pusessem as mãos na terra na tarefa de produção agrícola, não haverá dúvidas que terão uma boa colheita, contribuindo assim para a melhoria da vida das populações.
Os dois ministros das pescas do Senegal e da Guiné-Bissau assinaram ontem o novo protocolo de acordo no domínio das pescas. Trata-se de Haidar El Ali e Mário Lopes da Rosa, respectivamente. Da parte guinense assinou o ministro das Pescas e dos Recursos Halieuticos, Mário da Rosa Lopes, enquanto que da parte senegalesa assinou o ministro Haidar El Ali, que se encontra para este feito na Guiné-Bissau, acompanhado de uma forte delegação do Ministério das Pescas senegalês e dos Assuntos Marítimos. Antes da assinatura do presente acordo, as duas delegações passaram em revista o anterior protocolo de acordo, assinado em 1978 em Dakar, a capital da República do Senegal. No centro das discussões estiveram novas matérias, tais como a necessidade de ambas as partes passarem a adotar novas abordagens na luta contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, bem como a criação de um fundo de apoio setorial e áreas marinhas protegidas. Nós podemos dizer, em poucas palavras, que foi um sucesso. Na medida em que em junho nós não tínhamos conseguido, de facto, assinar acordo, havia alguns problemas, algumas questões em suspenso. Mas estas questões, felizmente, foram ultrapassadas. Questões que estavam ligadas ao apoio do setor das pescas no quadro financeiro. Neste momento, o ministro assumiu o engajamento do governo senegalês em contribuir financeiramente para o desenvolvimento do setor das pescas da Guiné-Bissau. Qual é o montante? Isso não é para revelar agora, certamente será conhecido no momento oportuno. Na sua intervenção, o ministro senegalês das Pescas e dos Assuntos Marítimos enalteceu a política, económica e estratégica que o acordo assinado representa para os dois países. Quero assegurar, Vossa Excelência, Ministro das Pescas da Guiné-Bissau, que da minha parte tudo farei para que encontros como este sejam uma constante, no sentido de ambas as partes poderem tirar o máximo proveito do acordo que acabamos de assinar para o desenvolvimento das nossas economias através das pescas. É urgente agirmos em conjunto e de mãos dadas para o interesse não só dos operadores econômicos do setor das pescas dos nossos dois países, como também das mulheres que comercializam o pescado e dos industriais que transformam os recursos marinhos existentes nos nossos mares. Agir em conjunto e de forma concertada para a preservação dos nossos recursos halieuticos em benefício da economia dos nossos dois países. Aproveito para agradecer ao Presidente da República, Manuel Serifo Nhamadio, igualmente ao Primeiro-Ministro Rui Duarte de Barros e ao Ministro das Pescas pelo acolhimento caloroso que me foi reservado, bem como a delegação que me acompanhou. Sabe-se, entretanto, que Haidar El Ali formulou ao seu homólogo guinense um convite para efetuar uma visita de trabalho à República do Senegal. Convite esse aceito pelo representante máximo do setor das pescas na Guiné-Bissau, faltando apenas fixar a data e propor a modalidade da visita. Para além do texto do protocolo assinado, foi ainda adotado um comunicado final baseado no espírito do acordo. Para além do acordo assinado, foi elaborado um comunicado final que vincula as duas partes signatárias, que se resume no seguinte. As duas delegações tiveram várias sessões de trabalho, durante as quais passaram em vista a cooperação bilateral em matéria de pesca. Na sequência dos trabalhos, os dois chefes de delegações assinaram um processo verbal relativo aos pontos de discussão durante a negociação para a renovação do protocolo de aplicação da Convenção assinada em Dakar a 22 de dezembro de 1978. A proteção e fiscalização das pescas, a pesca durável, a formação e a pesquisa científica, assim como o desenvolvimento de uma parceria mutuamente vantajosa entre os operadores econômicos dos dois países, estiveram igualmente no centro das discussões entre as duas delegações. Por ocasião do dia da cerimónia fúnebre de Nelson Mandela, o Movimento Nacional da Sociedade Civil presta a última homenagem àquele que é o símbolo da paz e liberdade em África. A sociedade civil realizou uma marcha que culminou com a entrega de carta de condolência à Embaixada da África do Sul. Na cerimônia fúnebre de Nelson Mandela, a sociedade civil foi render a última homenagem ao Prêmio Nobel da Paz com a depositação das coroas de flores na Embaixada da África do Sul. Em nome do povo da Guiné-Bissau,
em jeito de solidariedade, um ato simbólico que nós achamos não podíamos ser indiferentes a esse processo, a esse dia fúnebre do nosso lendário Nelson Mandela, um prêmio Nobel de Paz, que é o homem do mundo. Nesse momento chama-se o pai do mundo. Nós também aceitamos essa designação e estamos cá para, de facto, manifestarmos a nossa solidariedade e homenagem ao nosso lendário Mandiba. Para Filomena Pimentel, Nelson Mandela nunca vai ser esquecido devido à sua obra e ensinamentos. Para nós é com dignidade, com honra e é uma gratificação. Estamos muito gratos à sociedade de Guiné-Bissau, sociedade civil, por saber espelhar nos seus comportamentos os valores que Madiba tanto transmitiu ao povo sul-africano e que tanto ajudou a construir e a solidificar, a consolidar a sociedade sul-africana. Um longo caminho ainda há por percorrer, tanto pelos sul-africanos, mas que também será um exemplo para muitos outros povos. Nós esperamos, louvamos e fazemos votos que também seja exemplar para a Guiné-Bissau. Nós recebemos com muito orgulho esta missiva em nome da missão diplomática sul-africana na Guiné-Bissau. É com muita honra que eu recebo o movimento da sociedade civil na Guiné-Bissau nesta missão diplomática. Farei chegar esta comunicação ao nosso chargé de affaires, o Sr. Bato Mulapo, e também a Corporate Business Manager, que é a Sra. Vanca Landela. Ela agradece, em nome do povo sul-africano, esta correspondência e também reza, faz votos e louva que a sociedade civil da Guiné-Bissau se consolide e que possa solidificar os valores fundamentais necessários à construção da nossa cidadania. Nelson Mandela dedicou a sua vida, a sua inteligência e energia aos valores da liberdade, justiça, paz e da dignidade da pessoa humana. Sobre a cerimônia fúnebre de Nelson Mandela, temos aqui no estúdio do Telejornal o pastor José Augusto Budesley, com quem vamos abordar assuntos sobre a morte e funeral de Nelson Mandela. Senhor pastor, muito boa noite. Seja bem-vindo ao Telejornal. Senhor pastor, Mangariguintis Kassibikuma, Nelson Mandela e cristão evangélico. Ou pude confirmar, não é? É verdade, nunca pude confirmar. Aliás, primeiramente, muito boa noite a todos os telespectadores e antes de mais, dando mantenhas também de chur através da Embaixada da África do Sul na terra e para todos nós irmãos sul-africanos. E é verdade como Nelson Mandela, pouco gente que se viu como pelo menos educação de base e foi educação evangélica, concretamente de igreja metodista, principalmente agora que nós falamos de Simamé, que foi membro ativa da igreja metodista e quer ser com essa educação de base profundamente enraizada na sua própria pessoa. Então, se caráter, se luta até se morte e orientado para essa educação que se mãe teve cuidado de passar para esse filho. Então, não pude confirmar isso, havia uma verdade. E despertar a curiosidade de Mangariguintis, de que está falado como esse espírito humanista esteve e a religião influencia muito nesse espírito humanista. O que é que o senhor pastor tem para falar acerca de esse assunto? Não pude falar de gente que está pensando assim, e pensa certo. Porque nós também não está compartilhando essa maneira de olha Nelson Mandela. Aquilo lá sabia que não pouca experiência que não tem na coisas espirituais, me se fala aquilo não experiência no dia a dia do Evangelho, não acaba de olhar como só um homem que tem se vida espiritual organizado, que tem condições de conquista, de luta, de trabalhar, tipo Nelson Mandela. Então, me se fala com isso como se um ser humano que tem se vida interior, que a Bíblia está chama o homem interior, se tem organizado,
se que adota princípios para si própria vida, princípios corretos para si própria vida, e que tem condições nem de gerar uma família, muito menos para fazer luta no tamanho de lutas que Nelson Mandela fazia. Então não pode falar esse segredo. Senhor pastor, já agora indo ao campo político, um dos admiradores políticos de Nelson Mandela foi Amílcar Cabral. Nelson Mandela também, na onde se passagens, e fala assim como ele é admirador de Amílcar Cabral. Será que Cabral que serve como fonte de inspiração para Mandela? Com certeza que sim. E não pode falar, e companheiros de luta para o mesmo fim, gente que na batalha bateu para a justiça tem, para via de ser sensibilidade para o sofrimento da humanidade, não pode falar, concordar na visão, concordar na estratégia, e tem que palavra, que frase célebre, que a Amílcar Cabral diz para nós tudo, que nós se está fala aqueles que recebi devem ensinar, aqueles que recebi devem ensinar, aqueles que recebi. E Nelson Mandela tem o mesmo pressentimento. Uma das frases que destaca e está falando assim como educação e a arma mais poderosa que não pode usar para mudar o mundo. Então, olha como tem uma coincidência, suma compartilhar ideia, suma gente que faz plano de luta, plano de trabalho junto. Então, nunca tenha dúvida como e tem um motivo de admirar Amílcar Cabral, e tem um motivo para inspirar. No dia desse funeral oficial, um jornalista da RTP fala assim como na cartazes que estava lá na cerimônia, falava assim como Nelson Mandela fechou seus olhos, falta o mundo abrir o seu. Que comentário que o senhor pastor está falando acerca desse dístico? Essa é uma palavra muito pertinente, uma frase muito pertinente. Sabia de quê? E tem pecadores que Deus te permite passar nesse mundo, talvez e para ensinar no que é a própria vida. E às vezes é que até conseguir fazer muita coisa, mas a própria vida está ensinando. No caso de Nelson Mandela, não só se vida ensinando, inspirando, suma também é fazer muita coisa. Então, resta a nós aprender lições. E tem pecadores que até na Bíblia não tem lei como passa nesse mundo, mas nem mundo que era digno para recebê-los. Para vir de ser grandeza, para vir de ser qualidade. E Nelson Mandela, e falava de umas frases assim como, e tinha um sonho de que um dia tudo gente na lanta não compreende como Deus compõe para não viver como irmãos. Epa, que palavras profundas, hein? Então, com esse para falar como sonho de Nelson Mandela até, em certo sentido, é realizado na África do Sul. Mas no mundo nunca pode falar a mesma coisa. Nunca pode falar a mesma coisa. Com esse se fala como aquilo que ele podia fazer e fazê-lo. Não podia até falar, suma que apóstolo Paulo na Bíblia fala, a mim completa minha carreira. Ele também chega a fim e pode falar e completa. E a nós que sobra, esse que é o grande desafio. As vidas passam no mundo. Amílcar Cabral e outros que passam, assuma Jesus Cristo também, e passa, dá muita inspiração, muito ensinamento, mas cá está com nós. E essa vida deve ser um desafio para nós. Vai ser só história, mas qual impacto que tem na nossa vida? O que isso significa para nós? Qual a aplicabilidade que tem na nossa vida? Então, fica com essas palavras e muito oportunas para nós tudo não refletir nela, para nós se ver como aquilo que vai, lhe que ele acaba. Agora, a nós que sobra. Uma notícia também que fazia furor quase no mundo inteiro, e que o Obama aperta a mão de presidente de Cuba. Será que o legado de Nelson Mandela que não faz com que o mundo reconcilia? Bom, nunca pude confirmar isso, mas eu sei política, mas e cansado de interpretar. Mas o que eu pude falar? Se eu ouvir sim por alto, eu pude falar sim, em um bom gesto. Não pude falar em um bom gesto. Hora que sai de que formalidade que estava nela, não olhar na prática. Não maior preocupação é o que está fazido, e não o que está falado nos discursos, nas cerimônias, aquilo que está falado nos órgãos de comunicação, mas não me olha o que está fazendo na vida prática, principalmente que ações
que está visa minimizar o sofrimento da nossa população. Nesse sentido, que a mim poderia falar bom, e vale a pena, é inspirado, entender lição, ora com olha na prática. E perdão de brancos da África do Sul, e tem a ver com Mandela ou com a África do Sul em geral? Olha, e tem a ver com tudo a África do Sul em geral, mas instrumento PES, e foi Nelson Mandela. Porque Nelson Mandela tem tudo condições para usar de vingança uma arma, e para fazer aquilo lá, para ver que aquilo que eu falava no início, como se o interior estava organizado, só quem que trabalhado para Deus, que pode perdoar e perdoar de verdade. Para que ele passa, para chegar nesse tipo de perdão que dá, e incentiva e sensibiliza e trabalha para aquilo também ser uma realidade todos sul-africanos, não pode falar como alguém que trabalhar nesse interior. De maneira que e houve participação de gente, para ver ninguém que está obrigado a perdoar, se ele próprio quer decidir e quer sentir necessidade como sem perdoar, não só não fazer bem a outro, mas não fazer minha cabeça mais nos benefício de perdão. Então, populações, claro, povo sul-africano, entende mensagem, entende lição, aprende que ser grande líder e ser grande herói, nesse caso, entende se propósito de vida, se causa de se luta, entende, falar conta com nós nesse, nós está com nesse. Senhor pastor, manga de políticos está defendido como moral e que é compatível com política, mas Nelson Mandela provava o contrário. E senhor, suma pastor, qual que o senhor está defendendo? Não, para mim, e que tem nada de vida política que está liga com moral. Aliás, só quem que me está fazendo uma política distorcida e corrupta que pode vai nesse pensamento com uma moral que está linha com política. Quem que me está fazendo uma política honesta e tem primeiramente tem moral. Para política, num certo sentido, e dirige gente, e orienta gente, leva gente para um determinado fim. Se você tem moral para aquilo lá, ninguém está seguiu. Aliás, é bom para todo guineense saber, em especial nos políticos, a população está atento àquilo que nós vive. Não só aquilo que nós falamos, mas aquilo que nós vive. Está atento. De lá que está balançando, de lá que está julgando, de lá que está descrevendo, na base de não moral que é conse. De forma que uma política verdadeira e honesta sempre está ligado com moral. Senhor pastor, só para ficar, será que existe moral na política guineense? Bom, é muito subjetivo. É muito subjetivo. E amiga político, é bom deixar isso bem claro, e pouquíssimas vezes está na metade político. Então, políticos próprios podem avaliar as ações políticas. Talvez uma pergunta mais, que poderia ser mais virada para políticos, naquilo que a mim olha, que é como me estou falando, não política precisa estar conectado fortemente com moral. Ou então, moral deve de dirigir na política. É isso que eu posso falar. Senhor pastor, muito obrigado por aceitar o convite e por estar junto conosco ali na telejornal para explicar um bocadinho sobre o funeral com a morte de Nelson Mandela. Foi um prazer. Mais uma vez, muito boa noite. Muito obrigado. Era o pastor José Augusto Bedesley aqui no telejornal, esclarecendo algumas questões ligadas ao Nelson Mandela. A Comissão Política do PAGC do Círculo 29 realizou ontem no bairro Militar um encontro de agradecimentos aos seus militantes por ocasião da reeleição da direção cessante deste círculo eleitoral. Uma cerimónia que juntou vários membros e militantes desta formação política. A Comissão Política do PAGC, reeleita no Círculo 29, manteve este sábado um encontro no bairro Militar com os militantes de base. O encontro visa agradecer a solidariedade e confiança depositada na sua reeleição. Primeiro, nomes de apresentar, no agradecimento, o reconhecimento que camaradas têm na direção cessante, que não dirigi de 2008 até
nesse momento, onde que vem realizado conferência de zona, onde que nós decido de novo para nós decidir destino do PAGC na Círculo 29. Não há elementos que recrutar para licenciamento e que elementos qualificados no sistema informático. E gente que está com o teclado de computador e está leva 5 minutos a 10 minutos. Portanto, e tem grande dificuldade. Não apela tudo, camarada. Enquanto mesa chega na boa bairro, acabou de ouvir Kuma, distrito que recenseia nele, na 2008, mesa que chega lá. Enquanto tem outro distrito na boa bairro, onde é que moça está, vou procurar o bairro recensar. O presidente da Comissão Política do Setor Autónomo desta formação política reconhece o impacto eleitoral do Círculo nos últimos escrutínios. É com satisfação que nós saímos, minha camarada Mima, Fabinho, mais uma vez, mostra no grande agradecimento para o Círculo 29. Por exemplo, que sempre tem demonstrado ao longo de tudo esses 4 anos, ou se não, ao longo de todo o tempo que o Círculo 29 na trabalhar. No encontro, o presidente da Comissão Política do Círculo 29 recebeu dos militantes um pano de pet, símbolo de reconhecimento. O músico nacional Boubacar Diamanka tornou público ontem a sua intenção de candidatar-se ao cargo do deputado da nação na lista do Partido da Renovação Social. O ato teve lugar na sua vila natal, seção de Canhaco, setor de Canjabari, na região de Oio. Boubacar Diamanka decidiu associar a sua carreira musical com a política com base numa estratégia de fazer ouvir a voz da comunidade e defender os valores culturais. A entra um projeto político para ver de quê? Para ver digna de independência. Tudo o parlamento que passa, nunca houve um deputado lá para fazer cultura. Nunca um deputado para fazer cultura. E nós temos várias situações na cultura para resolver, que nunca é resolvido. Nas sucessivos governos que passam na Guiné-Bissau, ninguém ainda quer resolver o problema da cultura. Senta, analisa, pedir a colegas a opinião, e falar avança. Com esperança de como dia nascer deputado de nação, vamos firmar aqui parlamento, vamos apropriar da cultura de Guiné-Bissau. E que tem um desenvolvimento na não terra sem cultura. Infelizmente, há vários dintes de cultura que passam no Ministério da Cultura de Guiné-Bissau, que cada por fazer nada, para ver de quê? Porque no Orçamento Geral do Estado, fatia que está destruída para a cultura, que está decidindo num pequeno margem de manobra para ir realizar alguma coisa sobre a cultura. O músico descreveu ainda como começou o seu contacto com os renovadores. O ministro Fernando Gomes, à altura está no governo, não vai levar com aquele portal. Logo na primeira ele falou que a banca é canto ponto, não conta aí falar. Bate teta calquita banca. 6 pontos. Não vai levar teta bancas. E dando dinheiro. Pontos começar a cobrar, e vim pagar cobradores de ponte e fazer no nome do PRS. Portanto, esse projeto do PRS. A comitiva dos renovadores foi também apresentado às equipas desportivas locais que congregam a juventude de toda esta banca desta área. Uma delegação do Partido da Renovação Social esteve ontem na região de Oio, na vila de Canhaco, para testemunhar a popularidade de Boubacar Diamanka, que manifestou a intenção de ser deputado. Foi com este calor humano que a população recebeu a delegação do Partido da Renovação Social com uma cerimônia logo à entrada na vila de Canhaco. Tudo nós vimos como a Guiné-Bissau está direito. Então, não busca maneira de dar Guiné-Bissau um novo rumo. Não mostra Guiné-Bissau outro caminho. Não diz esse que não anda até ali. Esse que não é de férias, não está saindo para conta gente. A não caminho para enganar ninguém. Para falar votar a nós porque nós somos melhor. E que lá? Problemas se vão falar ali. E tem tudo que bancas de Guiné que não anda. Ela levantar problema de educação de água. Na plano conversa, falava
como então boca tem deputado na que zona lá que delegação falando como é tem deputado mas que curso que legal deputados punta você vendo que vai pedir como uma fonte vou falar como você como mira PRS partido que está com falamos como que fonte na facido sob orientação do presidente do partido. O líder dos renovadores apelou à conclusão da transição com a realização das eleições na data 16 de março do próximo ano, como forma de minimizar o sofrimento do povo guineense. Não me vai fazer a eleição o mais rápido possível. Fabiano, que nada? Sabudu. Não é pedir cereal. Monitorou cereal. CPLP. CPLP. União Africana. União Africana. União Europeia. União Europeia. Nação Unida. Nação Unida. Para apoiar para a eleição fácil na Guiné-Bissau. Ah, bem, para a eleição na Guiné-Bissau. Para ajudar para a eleição fácil dia 16 de março. A comitiva dos renovadores defendeu a mudança de mentalidade como uma forma de encontrar a estabilidade e a paz social no país. A estratégia montada pela entidade responsáveis para o processo do recenseamento eleitoral continua a apresentar condições difíceis para satisfazer a vontade dos cidadãos com capacidade de votar. Uma realidade constatada ontem no setor de Mansabá, onde a TGB encontrou 3 mesas de recenseamento numa distância de 100 metros. Durante o percurso na região de Oio, a reportagem da TGB constatou 3 brigadas de recenseamento numa posição triangular no centro de Murcunda, em Mansabá, com distância de 100 metros, no qual falou com um dos agentes da brigada que assegurou que os trabalhos estão na normalidade, mas continua o critério da deslocação da equipa de 2 em 2 dias. Por direito, graças a Deus, colaboração de toda a gente de Mansabá, a equipa própria de 5 que está ali ajudando o tio no trabalho ali, está levando até o local para não poder recensear gente. Trabalha na coisa. E qual é o número de gente que pode recensear média por dia? Por dia não está recensear 150, mas por dia 160. Gente não bem em massa, não está recensear. Quanto dia é bom você já? Não começa a estar ali. Nós estávamos lá, não recenseamos a dúzia, é mudando para outro bairro, não fizemos a dúzia, nós estamos ali. Pensa trabalhar na coisa. Fato que continua a merecer a preocupação das pessoas com capacidade de votar e com o receio de não poderem exercer os seus direitos cívicos caso não houver mais número de brigadas para cobrir todo o território nacional. O Fórum para a Projeção da Cultura Guineense fez ontem o lançamento do blog da organização que visa a divulgação das suas atividades. A cerimônia insere-se no âmbito do 6º aniversário desta organização. No âmbito do seu 6º aniversário, o Fórum Social para a Projeção da Cultura Guineense apresentou este sábado um novo blog da organização que visa a divulgação dos trabalhos dos músicos e dos valores nacionais. O lançamento do blog Fórum Nabim Pabim fazia hoje no 6º aniversário e um passo na etapa de vida do Fórum, porque enquanto que deve tem feito, que deve fazer o badinha e que foi cago, podia também próprio de meios financeiros, porque nós estávamos a pensar fazer uma coisa muito mais ambicionista, que de criou um site na própria internet, mas não brincava para nós até como é, criou um site dentro da internet e quando tem visitantes, basta paga sempre, bucana recolher e acaba ali a pena. Então, se uma gosta de tecnologia está muito avançado, não acha como cria blog, onde é que permite gente para fazer uma interatividade, aqueles que estão na diáspora, fazer uma interatividade daquilo que foi cotidiano do fórum, então trabalho de dia a dia do fórum, é necessário para criar um blog para quem ficava só restrito ou então centralizado só na membros do fórum. De acordo com o secretário executivo do fórum, não foi fácil chegar a esta fase. Nós somos um país onde o ICATA tem apoio. E tem organizadores, como se organiza um evento nacional e que tem apoio, tem sido complicado. Mas desde 2007, eu já criei esse projeto, não cuidei uma lema de determinação. Então, a determinação que nós temos, e que ela cumpre com que até esse ano 2013, nós lançamos esse blog. E tem dificuldade grande, mas dificuldade que pode ser motivo de desânimo e que pode ser motivo de desencorajamento. Então, com tudo dificuldade, não decidi começar, não tem que lançar um blog, depois
não poder encontrar toda a informação de fórum, sobretudo de essa gala, 7ª edição da Gala de Distinção de Valores Nacionais de Música, que vai ser uma gala diferente de toda gala para ver como e para sinais que nós estamos não temos um apoio bom. Congrega na sua maioria jornalistas e animadores de diferentes rádios do país. A paróquia de Santa Luzia, em Bissau, completou no dia 13 de dezembro 10 anos de existência. A missa solene foi celebrada no domingo pelo bispo auxiliar Dom José Lamprecá, na qual pediu aos paroquianos e guineenses em geral a imitação de boas práticas e a redução dos males. A festa foi encerrada hoje e teve outro momento marcante, a celebração dos 113 anos de aniversário do Alhaji Kusuma Embalo, um muçulmano convertido ao catolicismo e ligado à paróquia de Santa Luzia há mais de 20 anos. Em cada ano que passa, comemora-se a festa da padroeira Santa Luzia, mas desta vez tem um sabor especial. São 10 anos de vida da paróquia, que esteve ligada à catedral e mais tarde a São Francisco de Assis. Vários momentos marcaram a celebração, sobretudo o momento do ofertório, que contou com uma fila enorme de pequenas comunidades, cada qual com a sua oferenda. O bispo auxiliar Dom Lamprecá pediu aos paroquianos e aos guineenses a imitação de boas práticas e a redução do espaço do mal. A melhor maneira de vida para que o mal dá pecador, nem para que dá na terra, e de começar a reduzir esse espaço. E cada hora que o mal está aqui, e a hora que não remenda aquilo que está fazendo mal. Então, nesse sentido, como falar, é bom para nós guineenses, para não começar a remendar aquele guinense, nem ser pequenino, mas que está sacrificar para fazer bem, para poder pôr para nome de terra com tudo. E aos políticos com mais responsabilidade, um pedido especial. Somos políticos e pecadores somos nós, que como falei, vale para eles, mas somos eles que têm destino de terra e de governar outros, e para falar responsabilidade grande. Para ver mal que faz e cana fica só neles e não apanha tudo que na governa. Então, para falar, se mensagem vale para tudo guinenses, com maior intensidade, mais vale para eles, para ver eles que estão representando, eles que estão tomando decisões para tudo. Então, se eles estão direito, isto é, se está fácil, coisas que está direito, essa não contamina positivamente aquele gente que está governando. Momentos marcantes não podia ser outra, este de 113 anos da Alhaji Kusuma Embalo, que os paroquianos cantaram parabéns. Um ancião que converteu-se ao catolicismo e ligado à paróquia Santa Luzia há mais de 20 anos. A capela de Santa Luzia foi edificada em 1956 pelos padres franciscanos portugueses. Em 2003, transformou-se em paróquia desligada de São Francisco de Assis e sob a responsabilidade dos padres diocesanos. Tem mais de 20 pequenas comunidades e a padroeira continua a ser Santa Luzia, uma mártir originária de Saracusa, no sul da Itália. A capela de Santa Luzia foi edificada há 57 anos, isto é, em 1956. A santa de nome Luzia é natural de Saracusa, no sul da Itália. Ficou mártir porque preferiu a vida celestial. Um pequeno historial contado por um dos mais antigos paroquianos. No consistor de Simame e de terra no Niquipadido, que é uma terra bastante famoso em termos de civilização e em termos também de percurso seguinte está fazendo lá, era só seguintes de, não pode falar, boas pessoas. Que nacionalidade e que cidade? Ela é de Siracusa, na sul de Itália.
ela é de Siracusa, na sul de Itália. Daqui padido nele, e aqui vivia uma terra bastante católico, quer dizer, de muitos católicos que vivem aqui terra. E quando é matado? E matado para ver de santidade, porque ela rejeita vida de terra e prefere vida de Deus. A comunidade cresceu, transformou-se há 10 anos em paróquia e o atual pároco mereceu uma distinção especial. Agradecer primeiro Deus, porque calco Deus te ensina, é tudo padre que está passando, ali Deus que está te ensinando ele. Nós estamos sempre felizes, está trabalhando sempre no parco e está desempenhando esse papel, está trabalhando tio, ele comanda com essa festa de nós, de Santa Luzia, ele comanda antecipado, que pano, um paroquiano, nome de Elizabeth Vieira, e dá no pano, como para não cobrir. Sorrisos e elogios pelo trabalho desenvolvido por todos, uma vez que está convicto que cada fiel de sua paróquia dispensa um tempinho para a Igreja de Cristo. Sorrisos, elogios, mas também emoções. Emoção sobretudo para na igreja na Kirsi. Jovens, adolescentes, garantes da comunidade, mostrar cada vez como é no sentido de responsabilidade, é na participar no trabalho, no avanço de nossa paróquia. O casal Lino Sá e Aidler Fernandes Sá mereceu uma atenção especial, porque aceitaram unir pelo sacramento do matrimónio na própria capela. E da capela, espera-se brevemente uma com mais dimensão. Os recursos é que faltam para o término da obra, que já se encontra em fase avançada. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Guiné-Bissau fala da denúncia de tráfico de seres humanos e a complexidade a mais alto nível. Delfim da Silva, um homem que se demitiu na sequência dos refugiados sírios. Letras, o ministro responsável pelas relações exteriores da Guiné diz: há tráfico de pessoas, de droga, de armas. Nós mandamos armas para Senegal, para a guerra de Casamance. Nós mandamos cocaína para outros países. Agora estamos a traficar seres humanos. Começa em Marrocos, a nossa representação diplomática dá vistos sem consultar a sede. Depois que chegam com passaportes da Síria, partem. E por isso apresentou admissão ao Presidente da República, também interino, que ainda não o dispensou. Delfim da Silva é Ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Transição. O que aconteceu foi um dano terrível à imagem da Guiné-Bissau. O caso dos 74 passageiros que viajaram na TAP com passaportes falsos para Portugal foi, como diz, a gota de água. Nesta entrevista à RTP em Bissau, contou tudo. Esta manhã, outro Ministro de Estado e da Presidência, habitual porta-voz do Governo de Transição, responde. Acusa Portugal, jornalistas, Governo e TAP. Deixem a Comissão de Inquérito trabalhar e não façam juízos a priori. Promete todos os esclarecimentos e consequências. A Polícia Judiciária já começou a atuar e nós temos um prazo para apresentar os resultados do inquérito e vamos apresentar. Vamos a pedir às pessoas que tenham calma, que este não é um Estado irresponsável. Quando acontecem coisas do género aqui na Guiné, são investigadas. E nós estamos a investigar e os responsáveis vão ser chamados a responder. Fernando Vaz garante que essas consequências serão para todos, seja quem for o responsável, do governo ou não. Entretanto, chegou a Portugal os 91 passageiros provenientes da Guiné-Bissau através do voo alternativo da TAP. Após a aterragem, ouviram críticas, quer pela demora da chegada a Lisboa, quer a Guiné-Bissau, como forçou a tripulação da TAP ao transportar os sírios com documentos falsos. Aos sorrisos de um esperado reencontro juntam-se as críticas e o cansaço. No voo alternativo da TAP chegaram 91 passageiros. A chegada estava prevista para as 8h50 da manhã, mas o aparelho só aterrou às 11h07, ou seja, mais de 2 horas depois. Estou muito cansada mesmo. A que horas é que a senhora partiu da Guiné? 3 horas da madrugada. E porquê que demorou tanto tempo a chegar cá? Não sei agora, não sei.
Não sei lhe dizer, não me explicaram. Mas deram alguma explicação no aeroporto? O atraso foi em Bissau ou foi em Dakar? O atraso foi o voo mesmo, tinha dois voos. Saímos em casa desde as 9 da noite, só acabamos de chegar agora. Foi uma trajetória, eu com o meu bebê, foi muito difícil. Estiveram muito tempo em Dakar? Em Dakar, mais ou menos 1 hora de tempo. Foi um trânsito assim, muito rápido também. Como é que parece esta situação? Isso resolve-se a nível diplomático, não é? Há quem acredite numa solução, mas também quem aponta o dedo à Guiné-Bissau por ter forçado a tripulação da TAP a embarcar 74 pessoas com passaportes falsos. A senhora acha que isto prejudica a imagem da Guiné? Prejudica mesmo, prejudica, por esses cidadãos não sabem o que fazem, porque isso é falta de autoridade do Estado, é por isso que essas pessoas fizeram isso. A TAP suspendeu a ligação Lisboa-Bissau. Como alternativa, está a viajar até Dakar, fretando depois um aparelho à Air Senegal para levar os passageiros até à capital da Guiné. Ontem partiu o primeiro voo, que também sofreu atrasos e que não tinha lugar para todos. É esse o mesmo aparelho que regressou agora a Lisboa com os primeiros passageiros. Na segunda-feira, há nova viagem programada. Foi o jornal que preparamos para si. Boa noite e boa semana laboral.